pessoal que acompanha o Boletim do Paddock. Eu sou a Débora Almeida e hoje eu estou aqui com a Cíntia Venâncio para a gente fazer mais um Boletim Expresso. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre a Fórmula E. Mas antes de tudo, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir, deixar o seu like aí, deixar também um comentário. E também, se vocês quiserem fazer parte da nossa campanha lá do Apoia-se, é só vocês conferirem os links aqui do nosso, que vai estar aqui disponível no nosso vídeo. E vocês podem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ainda auxiliar o boletim no seu crescimento e desenvolvimento, porque a gente precisa muito desse apoio financeiro para poder manter aqui o BP. E, bom, hoje eu estou aqui com a Garota Elétrica, né, para a gente falar mais uma vez aí um pouquinho sobre a Fórmula E. Hoje, no dia que a gente está gravando, que é o dia 28/1, a Fórmula E disponibilizou o calendário dela com as corridas. Eles reafirmaram a rodada dupla lá na Arábia Saudita e a gente vai ter mais 6 eventos, né, compondo esse calendário. E é uma novidade, porque a Fórmula E esse ano vai precisar correr no autódromo, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eles vão ter que utilizar o autódromo lá de Valência, que já é um autódromo conhecido por eles, porque eles realizam os testes da pré-temporada lá, mas não é, né, utilizado para corridas. E esse ano, por conta do Covid e ainda por conta do andamento da pandemia, eles vão precisar fazer a utilização desse circuito, né, Cíntia? Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse calendário? Exatamente. Calendário bom, né? Assim, apesar de não ter corridas em março, né, vai ter a rodada dupla lá no final de fevereiro, nos dias 26 e 27, e a próxima corrida é só no dia 10 de abril, em Roma. Inclusive, chegou a especular, né, a imprensa internacional, que essa etapa de Roma também seria no circuito fechado, mas vai ser nas ruas mesmo, no circuito de rua normal para a Fórmula E. E aí, no dia 24, vai ter o EPRIX lá em Valência, né, no circuito Ricardo Tomo, como a Débora falou, o mesmo circuito da pré-temporada. E eu acho que, assim, e o traçado, né, lá de Valência, ele vai ser adaptado especificamente para a Fórmula E, por quê? Porque os carros elétricos, né, eles ainda precisam usar muito o regen, né, a regeneração de energia, para as baterias poderem durar até o final da corrida, né? Então, não dá para ter muita reta, porque senão o consumo ele vai mais rápido. E o regen ele é acionado quando o piloto freia, né? Então, por mais que a gente não goste tanto, precisa de curvas, precisa de chicane, o carro precisa frear mais vezes do que um carro de Fórmula. E ficou bem interessante esse calendário, né? Assim, como eu falei, em março não teremos corridas, né? Assim, o que estava previsto era o EPRIX Insânia lá na China, mas a categoria já falou que não vai rolar, justamente por conta de toda a situação do Covid. Então, vai ser adiado para um segundo momento, né? Porque não vão ser só essas 8 etapas. Se tudo der certo, eles vão conseguir estender o calendário, fazer pelo menos 11 ou 12, que era mais ou menos a média que vinha acontecendo nos últimos anos. Enfim, Sanya e Seul, né, na Coreia do Sul, que estavam programadas para março e maio, respectivamente, não vai acontecer agora, vão ficar para um outro momento. Mas, continuando, né, o calendário, então, no dia 8 de maio vai ter o EPRIX de Mônaco, que a Fórmula E tem um acordo lá com a cidade-estado, né, lá com o Monte-Carlo, com o príncipe Albert, e as corridas lá acontecem a cada 2 anos, então esse ano vai dar certo. Talvez seja o mesmo traçado que é usado na Fórmula 1, isso ainda está em estudo, né? Justamente por conta dessas peculiaridades que os carros da Fórmula E têm. E no dia 22 de maio também vai ser o EPRIX de Marrakech. Então vão ser duas corridas em abril e 2 corridas em maio. Marrakech, que já está indo para a 5ª corrida, então está se tornando um circuito bem tradicional na Fórmula E. Um ótimo circuito, assim, todos os pilotos adoram lá. E depois disso, em junho, tem rodada dupla em Santiago, que seria a rodada de abertura, né? Que seria a que a gente ia agora, né, Débora? Acho que há 10 dias atrás, uma semana atrás, mais ou menos, a gente deveria estar lá, mas não rolou, foi adiado. Ficou para junho. Quem sabe a gente não consegue ir dessa vez, né? Então, vamos ver se vai ter público, se vai ter imprensa, se vai ter nada. O que a gente pode fazer, se a gente vai conseguir ir dessa vez. Então, rodada dupla em Santiago, dias 5 e 6 de junho. Novas datas devem ser anunciadas em março, tá? Ali no finalzinho de março.
E Paris já foi anunciado que foi cancelado também. Paris não vai aparecer no calendário esse ano, vai ficar só para o ano que vem, então a gente fica aí aguardando as novidades. Mas, por enquanto, o calendário é muito interessante. O que eu achei interessante desse calendário é que, apesar da dificuldade que estamos tendo esse ano ainda para a realização de etapas, a Fórmula E ela não optou em fazer rodadas duplas nesses circuitos que foram aprovados para o calendário, né? A gente vai ter uma rodada dupla de abertura, que é a prova ali na Arábia Saudita, e depois a gente só volta a ter uma rodada dupla em Santiago novamente. Então, mesmo em Valência, que eles vão poder utilizar esse circuito fechado, não vamos ter uma rodada dupla, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai estar a pandemia. Todas essas categorias, elas vão continuar acompanhando o curso da pandemia para poder se adequar, principalmente quando estiver próximo da corrida, eles seguirem os protocolos de segurança, e também vai ter que analisar como que o país está para poder realmente ocorrer essas corridas. Na Fórmula E tem uma dificuldade um pouco maior do que outras categorias, porque ela precisa fazer os circuitos de rua, então tem toda aquela coisa de mover as estruturas para poder fazer. É diferente de corridas que acabam acontecendo no autódromo, em que você desloca em si mais pessoas, né, do que a Fórmula E, que precisa fazer essa mudança com as estruturas. Mas... Exatamente. Só uma coisinha que você estava falando de rodada dupla. Originalmente, né, o calendário provisório que foi divulgado em junho do ano passado, sabe, muito tempo atrás, também só tinha 2 rodadas duplas, né, que seria a abertura em Diriyah e o encerramento em Londres. Mas, né, enfim, a gente tem que ver se ainda vai ter o E-Prix de Londres e quando vai ser e como vai ser. Então a gente tem que aguardar aí até março para ver se vai ter uma terceira rodada dupla ou se vamos ficar só com essas 2 que já estão aí. Vamos continuar acompanhando quando a gente tiver a atualização desse novo calendário, ou se surgir alguma mudança até mesmo nesse calendário que já foi divulgado pela Fórmula E. A gente lembra que aqui a gente já tinha anunciado outro calendário e teve a mudança, né, o cancelamento não, mas o adiamento de Santiago. Então a gente volta aqui e passa essas informações para vocês. Mas vamos agora trocar para um assunto que eu gosto particularmente, que é as corridas virtuais. E a Fórmula E, né, não está parada, gente. Não está parada. Ela está aí acontecendo porque a gente está tendo um campeonato virtual. Esse ano eles divulgaram o Accelerate, que é uma corrida virtual feita pela Fórmula E. Também eles tinham disponibilizado lá para o pessoal que joga no R-Factor 2 fazer as suas voltas. Isso foi lá no começo, em janeiro, em que o pessoal podia entrar, fazer suas voltas, ia ter essas marcas e depois iam separar os pilotos. E para as 12 equipes do grid, 24 pilotos, né, cada uma tendo 2 pilotos representando ela na pista. E foi divulgado os nomes. Esse pessoal aí também está lutando por um prêmio, né, no final, que é um prêmio bem generoso. E eles vão disputar 6 etapas, todas elas acontecendo às quintas-feiras, às 4 horas da tarde. Vocês podem acompanhar lá pelo YouTube da categoria, ou até mesmo na nossa página do Facebook, porque nós temos uma publicação junto com a Fórmula E, então é possível vocês acompanharem até pelo nosso canal e deixar lá o seu curtir e interagir com a categoria. Mas o que eu achei interessante desse pessoal que foi selecionado é que alguns nominhos eles são até conhecidos, porque se você acompanha o campeonato da Fórmula E, da Fórmula 1, tem alguns pilotos que já são conhecidos por lá. Teve equipes como a Mercedes, que divulgou seus pilotos mostrando que, olha, eles também são da Fórmula 1, eles agora vão correr na Fórmula 1 também, eles estão aqui para poder defender o time na Fórmula E. E é um campeonato bem interessante. Hoje teve a primeira corrida, nesse dia que a gente está gravando o episódio, e eu achei muito legal, porque é muito real, assim. Parecia que a gente estava assistindo realmente uma corrida de Fórmula E. Os carros já estavam com a pintura atualizada de 2021, então a gente já viu aquela Dragon maravilhosa na pista. Assim, eles conseguiram introduzir o modo ataque, que era algo que é característico da categoria, mas ainda não tinha, e agora no jogo já tem, né? Tem essa presença. Também tinha ali na marcação deles, mostrando o nível da bateria dos carros. Então, quando acabou a prova em si, o nível da bateria estava já bem curtinho, né? Eles estavam no final, assim. 2%.
2% e muita disputa. Eu acho que é algo que lembra realmente um campeonato normal da Fórmula E, que no final da corrida, quando o pessoal dá aquela desacelerada, porque tem que poupar a bateria, tem a aproximação. Gente, foi assim, disputadíssimo a última volta. O terceiro lugar em si, o pessoal tava alucinado. E foi bem legal acompanhar essa corrida, né, Cíntia? Foi sim, a briga pelo terceiro lugar nas últimas voltas ali esquentou de um jeito que você tava realmente, assim, parece que você tá vendo uma corrida de verdade. Primeiro pela realidade, né, a qualidade da imagem que o pessoal conseguiu fazer é um negócio absurdo. E os carros estão todos atualizados com as pinturas, como a Débora falou, né, com as pinturas desse ano, já com o nominho lá dos pilotos atualizados também, então tá muito bonitinho. E para esse jogo, né, para essa reedição aí desse segundo campeonato virtual da Fórmula E, eles também conseguiram colocar o modo ataque, que era uma coisa que não tinha no ano passado. E como a Débora falou, os pilotos também têm que ver aí o negócio do consumo de energia, né? Você tem que gerenciar o quanto o carro está consumindo para poder chegar até o final. Então, chegaram nas últimas, né, com 2%, então tá dando certo, né? A gente sabe que nas corridas reais, geralmente, o pessoal chega com quase 0, então tá dando certo sim. E pilotos profissionais, muitos pilotos, como a Débora falou, eles foram convidados, né, eles já competem por outras equipes, inclusive tem o piloto que ganhou hoje, né, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele de jeito nenhum, mas ele é um piloto da Venturi. Os nomes do pessoal é bem complicado, gente. Inclusive, se você que está nos assistindo agora, se você gosta de automobilismo virtual, por favor, tente no ano que vem, que é pra gente poder ter um Oliveira, ter um Silva, para ficar mais fácil de falar, porque é muito difícil. Porque Ethan Jovalski, sei lá como é que fala esse nome, muito complicado. Não. Mas é o piloto da Venturi, gente. Tá na publicação. Ele piloto da Venturi, que ele é piloto da equipe do Romain Grosjean, né? O Romain Grosjean agora está com um time de corridas virtuais também, e esse piloto corre pela equipe do Romain. Então, é bem legal. E aí vão ser 6 etapas, né? Como a Débora falou, todas as quintas-feiras. E como no total de prêmios, né? Cada piloto vai receber uma premiação em dinheiro, em euros. Então fica aí mais um incentivo. A premiação mais baixa é 1.800 euros. Então aí o euro tá tipo R$6, façam as contas. Se você só for lá participar, você vai ganhar 1.800 euros. Né? Então, e o primeiro lugar, ele ganha 20 mil euros. E aí, no total, serão 100 mil euros distribuídos para todos os participantes, para os 24 participantes. E um negócio muito legal também é que tem uma menina. Tem uma menina no time da Virgin. Eu também não vou conseguir pronunciar o nome dela. Arriscando, assim, Timea Banksic. Está certo ou não tá, mas tem uma menina lá no time da Virgin, então as meninas também vão nos acompanhar e torcer para ela, né? Não temos brasileiro dessa vez, infelizmente, então vamos ver você que está nos assistindo agora, ano que vem, por favor, se candidate e acompanhe aí as próximas etapas. E além da premiação em dinheiro, eles também vão poder dar algumas voltas no carro da Fórmula E de verdade, no Prix peraí que eu vou achar aqui a data, em Valência, justamente em Valência, que acho que na semana seguinte, quando termina, uma coisa assim, é bem pertinho, quando termina o campeonato virtual, e aí o vencedor vai para Valência, dá uma volta lá, umas voltas no Gen 2 de verdade. Então vai ser esse e o do Race at Home, que ele não foi para Berlim, então vai ser todo mundo agora em Valência. Acho bem legal essas competições que a Fórmula E promove, porque tem essa integração, né, do pessoal que acompanha a categoria, desses pilotos também que estão se formando para ser pilotos do virtual. Eu acho bem interessante isso. A gente tem equipes muito fortes, assim, eu particularmente acompanho mais os da Fórmula 1, mas agora que eu tô notando que tem alguns nominhos aí que estavam no campeonato da Fórmula 1 e foram pro campeonato da Fórmula E, é um incentivo muito legal para poder acompanhar. Aqui o BP a gente tenta fazer os reviews, a gente vai trazer para vocês as notícias sobre este campeonato, vamos continuar acompanhando, assim como a gente fez com o Race at Home, que a gente teve lá
os resultados das corridas lá no BP. Também a gente fez a cobertura do campeonato da W Series virtual, que teve no ano passado. É um tema que a gente se interessa bastante, eu acho que nosso público também. Então, se vocês gostam desse tipo de campeonato também, procurem a gente, vão informando. A gente pode trazer algum review ou depois falar em algum vídeo aqui para vocês como está esse andamento desse campeonato. E uma última coisinha aí, mas na verdade é um spoiler para vocês que acompanham o BP, porque assim, a gente tem matérias que nós publicamos lá no site, sempre tem alguma coisa, a gente está atualizando muito sobre a Fórmula 1, sobre a Fórmula E, que são as principais categorias que a gente faz a cobertura lá, mas a gente também está fazendo a cobertura do campeonato do Extreme E, onde, né, eles estão selecionando os pilotos ainda que vão fazer parte das equipes. Esse campeonato vai ser bem interessante porque é um rally e tá todo mundo muito com aquela expectativa, né? Porque são terrenos diferentes, são situações diferentes, muitos pilotos que a gente já conhece fazendo parte desse campeonato, né? Jason Button, Lewis Hamilton sendo chefe de equipe, né? Dono de uma das equipes lá do Extreme E, Nico Rosberg. Então tem nomes aí da Fórmula 1 e nomes também muito conhecidos dentro do automobilismo, fazendo parte do Extreme E. E amanhã, ou né, o dia que você estiver assistindo esse vídeo, aí provavelmente o texto já vai estar disponível lá no BP, onde a Cíntia falou um pouquinho a respeito de como vai ser alimentado os carros do Extreme E conforme as etapas forem acontecendo. Teve um desenvolvimento muito interessante nesse meio de energia renovável, reciclável, né, que eles estão se propondo a fazer. Essas categorias elétricas, como a Fórmula E, Extreme E, eles tentam fazer essas competições, mas limitar muito o seu gasto de energia, também para poder não ter muito desperdício, né? Então, as categorias têm sempre pontos em que elas tentam trazer inovação nessa questão de reciclagem e é muito voltado para o meio ambiente, né? Essas corridas, elas acontecem justamente porque tem essa pauta, né, do meio ambiente e de como a gente precisa continuar tratando. E, Cíntia, se você puder falar um pouquinho aí do seu texto para o pessoal depois passar lá no BP e conferir. Bom, então só um esquenta rapidinho, né? A Extreme E estava em parceria com uma empresa que trabalha justamente nessa questão de energias limpas, energias renováveis, chamada AFC Energy. Não é do Antônio Félix da Costa, é uma empresa inglesa, tá? AFC Energy. E eles conseguiram criar um sistema de células de combustível de hidrogênio. Então, o motor que usa esse tipo de combustível, ele não joga gás carbônico, né? Ele não emite gás de carbono no meio ambiente. Como ele é hidrogênio, ele só emite água. E aí, por isso que é energia limpa, né? Porque não polui, já que a água está saindo lá do gerador. E aí, no texto vai vir mais detalhes explicando como isso funciona, mas é muito interessante saber que eles conseguiram isso, né? Até porque esse tipo de combustível, ele está sendo muito estudado pela indústria automotiva como uma forma de substituir a gasolina e outros combustíveis fósseis, né? Como o diesel, por exemplo, até o próprio... Não o etanol, porque o etanol tem na cana-de-açúcar, mas combustíveis fósseis, né, como gasolina e diesel, que é inclusive uma das alternativas que a Fórmula 1 está estudando, né? Então, vale a pena ficar ligado, amanhã sai o texto lá no BP e aí vocês me digam o que vocês acharam. Bom, pessoal, então as notícias de hoje são essas. A gente trouxe aqui um pouquinho do mundo elétrico para vocês e do mundo virtual. Continuem acompanhando o Boletim da Paddock nas suas redes sociais, no nosso site, né? Também passem lá para poder conferir as nossas matérias, é importante para a gente. E se você quiser se tornar um apoiador nosso, você pode clicar aqui nos links do Apoia-se ou entrar em contato comigo e com o Rubens, que a gente pode te passar alternativas para poder auxiliar no nosso trabalho. Muito obrigada por acompanharem o vídeo até aqui e até uma próxima!